quero falar de um herói que não tem poderes especiais, roupa especial, arma especial, dinheiro, inteligência ou até tecnologia, mas ainda assim é um herói. Pois bem, o herói que a gente quer falar hoje, o herói que a gente vai estar falando hoje também é um herói muito conhecido, que é o rei Salomão. Algumas pessoas conhecem, algumas pessoas não conhecem, que é o rei Salomão. Mas antes da gente começar a falar do rei Salomão, a gente tem que falar primeiro do rei Davi, entender um pouco da história do rei Davi, porque a história do rei Davi e a história do rei Salomão são completas uma da outra e tem um cargo muito grande. Para você entender, eu vou dar uma resumida bem rápida. O rei Davi, ele acabou fazendo algo muito errado diante de Deus, um pecado muito terrível, e isso acabou gerando uma maldição enorme para os filhos dele. Inclusive, a gente já falou isso algumas vezes na célula, que é sobre essa questão de maldição que passa de pai para filho. E acabou passando para um dos filhos do rei Davi. E esse filho determinado, que foi o primeiro filho, o primogênito, ele acaba então se revoltando contra o próprio pai, contra Davi, e decide criar guerra contra Davi. Isso Davi já era um pouco velho, e nessa da guerra, tanto entre pai e filho, acaba envolvendo muita morte, acaba envolvendo muitas coisas que tanto desanimam Davi, tiram Davi do reinado, Davi volta para o reinado, e no fim acaba que com Salomão, né, juntamente de Davi, Davi decide então proclamar Salomão rei para que ele pudesse combater esse outro filho dele que estava gerando esse problema. E acaba que o peso, né, de toda essa confusão que Davi causou com a sua família acaba recaindo sobre Salomão. Então Salomão dá um basta nessa guerra contra o seu próprio irmão. Ele dá um basta nessa guerra e fala, ele poupa a vida do irmão dele. Ele fala: se você, eu não quero ser um rei que vive com medo. Então, se você quer continuar a guerra, me mate agora. Se você não quer, vá embora e nunca mais apareça. Obviamente, o irmão dele decide ir embora e a guerra termina ali, entre ele e Salomão. E Salomão se torna o rei oficial aí de Israel, né? Um dos primeiros reis de Israel, se é que podemos dizer. E Salomão, ele sempre teve esse contato muito grande com Deus também, porque Salomão também era temente a Deus, também obedecia a palavra de Deus e aprendeu muito do seu pai, que temos que lembrar, né, que Davi foi conhecido como segundo o coração de Deus. Então, obviamente, eles tiveram esse ensino e esse estudo muito grande. E em uma das conversas de Salomão com Deus, porque Davi já tinha morrido, e Salomão ele decide então conversar ali com Deus, e ele tinha um medo no coração dele se ele seria um rei tão bom quanto Davi foi. Afinal de contas, Davi foi um rei estupendo, excelente, foi um rei muito bom para Israel, realmente fez coisas muito boas para Israel e governou de uma maneira que prosperou muito. E ele falou: será que eu vou conseguir ser tão bom quanto Davi, quanto meu pai? E ele perguntou para Deus: Deus, será que eu vou ser tão bom? E Deus falou: você vai ser você, e Davi foi Davi, obviamente. E aí então Salomão, ele faz uma coisa que marcou muito a história dele. Ele pede uma coisa para Deus que nenhuma outra pessoa pediu na vida. Ele pede para Deus a sabedoria. Ele pede para Deus para ter sabedoria de como ser um bom rei, para ter sabedoria também, obviamente, em geral. E antes da gente continuar a história de Salomão, a gente tem que entender um pouco sobre a sabedoria. Para quem não sabe, a sabedoria, na verdade, também, teoricamente, é uma pessoa, é um ser, digamos assim, é um espírito. A Bíblia, lá em Gênesis, inclusive, fala, não lembro se é exatamente em Gênesis, mas eu acredito que sim, fala que quando Deus criou um mundo e arquitetou o mundo, a sabedoria estava com ele. Foi a sabedoria que ajudou Deus a arquitetar as plantas e os planos para criar a terra, para criar os seres humanos. A sabedoria estava ao lado de Deus, juntamente de Jesus e do Espírito Santo. Então, conhecer a sabedoria é conhecer esse espírito, é conhecer essa pessoa, que realmente não é fácil de se entender, todo mundo sabe que ter sabedoria não é algo fácil, mas se fosse fácil, todo mundo teria. É ou não é? Então a gente pode concluir que mesmo sendo difícil, a sabedoria é algo bom. E Salomão, ele pede para conhecer a sabedoria, ou seja, conhecer esse espírito, conhecer essa coisa. E dali em diante ele se torna íntimo com a sabedoria, se torna íntimo de conhecer a Deus, se torna íntimo de conhecer mais, se torna íntimo de conhecer
muito mais do que os planos de Deus para o mundo e para as coisas, e ele começa então a refletir, porque ele estava conhecendo a sabedoria. Ele começa a buscar conhecer mais a sabedoria, buscar conhecer como eu posso dizer, os princípios da sabedoria, o que a sabedoria fazia e qual era a rocha que estava findada à sabedoria. E dali eles tornam aquele vínculo muito grande entre Salomão e a sabedoria e Salomão e Deus. E esse vínculo se torna algo que torna Salomão muito grande, uma coisa muito incrível, torna ele um rei que foi muito rico. Salomão foi o rei mais rico que já existiu na história, ele foi muito rico, toda a riqueza que você pode imaginar Salomão teve devido à sabedoria muito grande que ele tinha, porque Deus concedeu para ele a sabedoria. Deus falou, porque você foi o único que me pediu isso, eu vou te dar a sabedoria. E por ter tanta sabedoria, Salomão se torna muito rico, tinha todas as melhores mulheres que ele queria, ele vencia todas as batalhas, ele era muito sábio, foi um rei muito estupidamente próspero, tinha tudo que ele queria, o palácio dele era todo feito de ouro, era algo surpreendente devido à sabedoria, e ainda assim ele sabia que mesmo tendo tudo e toda a sabedoria do mundo, ele não era nada sem Deus. Ele tinha essa certeza no coração dele, que ele não seria nada, ele não é nada sem Deus, ele não tinha um propósito de vida se ele não tivesse Deus no coração dele. E ele ainda começou a pensar, a refletir sobre a sabedoria, começou a entender mais e querer mais a sabedoria. E agora eu vou mostrar para vocês um trecho de uma parte que está na história de Salomão, que é reprisada em um vídeo, e vocês vão ver para ter mais ou menos uma noção e sentir na pele aquele tremor do que era a sabedoria de Salomão. Quando o dia enfim clareou, eu percebi que o bebê morto não era o meu. Era o dela. É mentira, Vossa Majestade. Este bebê é meu. Eu prometo que você terá chance para falar. Continue. Eu a avisei muitas vezes de que não deveria dormir tão junto do filho, mas ela não me ouvia. Eu disse para ela tomar cuidado, porque poderia rolar sobre a criança durante a noite. Mentiras, mentiras! Era eu quem a prevenia. Eu a prevenia. Por que você está fazendo isso comigo? Que provas a senhora tem, boa mulher, de que este filho é seu? Ora, a mãe sempre conhece o seu filho, Senhor. Eu conheço o meu. Ela mente, Senhor. Eu lhe suplico, devolva meu filho. Meu Deus, por favor, dai-me o dom que vós me prometestes. Tragam-me uma espada. Isso. Agora pegue e corte a criança em 2. Senhor? Corte a criança em 2 e dê metade para cada mãe. Por favor, dê a criança para ela. Por favor, dê o menino para ela, mas não o mate. Eu já dei a ordem. Não, é dela. Eu menti. O filho pertence a ela. O bebê é dela. E você vai ficar em silêncio? O Senhor é o meu rei, então faça-se a sua vontade. A mãe, de verdade, faria qualquer coisa para salvar a vida do seu filho. Meu filho.
filho, meu filhinho. Oh, meu amado filho. Esse aí é para deixar tremer a pele. Olha, que sabedoria, realmente é uma coisa sobrenatural que Deus deu ali para Salomão, realmente. E olha, agora a gente já dá para entender por que ele foi tão próspero e tão vitorioso. E continuando, vocês lembram que eu tinha falado sobre a morte de Davi? Então, Davi ele havia morrido nessa época já. E Salomão, ele antes da morte de Davi, ele tinha uma conversa com Davi. Voltando, vamos ter que entender mais um pouquinho da história de Davi. Voltando um pouquinho para a história de Davi, Davi ele também tinha um sonho. Antes de toda essa confusão com os filhos e tal, Davi ele tinha um sonho. Ele queria construir um templo para Deus, um templo de pedra, porque até então os outros templos eram feitos com madeira, retalhos de pano e etc. Não tinha uma estrutura concreta. E ele decide então construir um templo concreto para Deus, um templo feito de pedra e todas as mais bonitas pedras, e para colocar a Arca da Aliança. E o que acontece? Sendo que Davi, quando ele falou isso para Deus, falou: Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus ele falou o seguinte: Davi, eu não posso permitir que você faça isso. Eu não posso permitir que você faça isso porque sua mão está suja de sangue. Porque Deus falou isso retratando de todas as batalhas que Davi lutou, de todas as lutas e mortes que foram geradas devido a tanto das vitórias quanto das perdas também do povo de Israel. E também, obviamente, dos pecados que Davi já tinha cometido ali. E ele falou então: suas mãos estão sujas de sangue, você não pode construir o templo. Mas, devido ao seu coração, eu vou permitir que a sua descendência, ou seja, seus filhos, construam um templo para você. E agora, voltando para a história de Salomão, é exato esse momento. Davi ali, praticamente no leito de morte, entrega as plantas e os planos da construção do templo para Salomão. E é Salomão que começa então a construção do templo, que é um templo famoso que ainda está em pé até hoje, que é o Templo de Salomão. E ele começa então a construir o Templo de Salomão. Ele começa, tem lá todas as plantas que Davi deu para ele, que Davi ensinou como fazer, e Salomão começa a construir então um templo através das ofertas. Ele pediu ofertas ao povo para poder comprar tantos materiais. Ele também doava os materiais muitas vezes. E ele começou então a construir o templo, que era muito grande, um templo muito bonito, cheio de pedras preciosas, incrivelmente farto. Era o templo. E ele então completa a obra, completa o templo, e as pessoas começam então ali a ir ao templo adorar a Deus, adorar o Senhor. E isso nos prova uma coisa sobre a história de Salomão. Salomão, ele teve uma única chance de pedir algo para Deus. Ele teve uma chance de pedir qualquer coisa para Deus e Deus iria realizar. Mas em vez de ele pedir o que muitas das vezes nós pediríamos, coisas materiais, coisas simplórias, coisas mundanas, ele decide então pedir sabedoria. Algo que com certeza, se a gente pensasse, a gente não iria pedir. Ele pede então a sabedoria, e através da sabedoria ele consegue tudo aquilo que ele conquistou. E por ter sabedoria, ele liderou o povo de Israel de uma maneira sobrenatural, de uma maneira grandiosa, e construiu um templo concreto para Deus, utilizando esse pedido que ele pediu para Deus. E isso nos leva a pensar sobre as atitudes de Salomão. Isso nos faz pensar que Salomão, quando ele teve a oportunidade realmente de pedir algo para Deus, ele decide então pedir a sabedoria, que era o certo, que nós todos os dias deveríamos pedir para Deus. Ter mais sabedoria de como lidar, tanto com o mundo, quanto com as coisas do próprio reino de Deus. E você que está em casa agora assistindo esse vídeo, pode fazer isso. Você pode colocar o seu joelho no chão, fechar os seus olhos e orar, pois o Senhor vai te escutar, independente da forma que você ore, reze, Deus vai te escutar. E se você pedir o certo para Ele, que é a sabedoria, Ele vai conceder a sabedoria para você. E esse foi o vídeo de hoje.